Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. E que bom ter você aqui conosco em mais um culto através do YouTube, mas reunidos por um só Espírito. Eu gostaria de convidá-los a estarmos fazendo uma oração neste momento para iniciarmos o nosso culto ao Senhor. Vamos baixar a nossa cabeça? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos permitiu nos reunirmos e cultuarmos ao Senhor em um só Espírito mais uma vez. Permitiu que a gente estivesse junto ao Senhor para sermos ensinados, confrontados, encorajados pela Tua Palavra. Sabemos que o Senhor age através do Teu culto, através dos nossos irmãos na fé, e pedimos ao Senhor, Pai, age em nosso coração neste momento, age em nossas vidas, mude aquilo que necessita ser mudado, nos dê ânimo naquilo que precisamos de ânimo, seja o nosso consolo. Que o Senhor nos inspire enquanto damos esse culto ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, a fazermos isso em nome de Jesus. Amém. Gente, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 111. O Salmo de número 111. Salmo de número 111, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz o seguinte: Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Vamos ler o versículo 1 mais uma vez? Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. E o salmista ele discorre o porquê que ele vai louvar ao Senhor e todas essas coisas. É por causa dos feitos de Deus e como esses feitos são memoráveis. Gente, louvemos ao nome do nosso Deus, cantemos esse cântico, mas não apenas por cantar porque é uma música bonita, mas porque nós nos lembramos, nós entendemos aquilo que Deus ele tem feito, aquilo que Deus faz por nós e quão grandioso Ele é. Com isso eu quero convidá-lo a cantar junto comigo, Tu és soberano, porque nós sabemos que nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E com isso nós queremos dizer, cantar, nos alegrar, porque esse é o nosso Deus. Venha junto comigo, vamos cantar essa canção, pois o nosso Deus é soberano. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.
sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Gente, nosso Deus, ele é tremendo e isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso e por ele ser tremendo, a gente tem que ter noção da nossa vida perante Deus. Por ele ser tremendo, nós devemos ter noção a forma que nós andamos, a forma que nós agimos e a forma como nós vivemos, principalmente. Pelo nosso Deus ser tremendo, nós não devemos agir de qualquer forma, porque ele é tremendo. Nosso Deus, ele está num nível completamente diferente daquilo que a gente considera comum. O nosso Deus exige de nós coisas diferenciadas porque somos seus filhos. E por nós sermos seus filhos, e muitas vezes nós somos rebeldes, cá entre nós. A gente sabe naquilo que a gente falha com Deus constantemente, a gente sabe naquilo que a gente quer guardar de errado, e mesmo assim o nosso Pai, o nosso Deus, insiste para abandonarmos. E este momento agora é para nós refletirmos nisso, é para nós pensarmos nas nossas atitudes e como nós temos vivido. E para isso, eu gostaria de convidá-lo a abrir no livro de Isaías, Isaías capítulo 1, porque é muito interessante aquilo que Deus diz para nós no livro do profeta Isaías. Aquilo que ele diz para nós a respeito da nossa rebeldia, de como nós temos agido. Pois o povo que está sendo direcionado a essa mensagem é de uma forma muito parecida, um povo que vive em rebeldia. Em Isaías 1, capítulo 1, versículo 18 ao 20, Isaías vai dizer o seguinte, Deus dizendo, aliás, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que o pecado de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O nosso Pai, gente, ele sabe perfeitamente aquilo que nós fazemos de errado. E ele sabe quão grave essas coisas. Mas ele não nos pune. Ele nos chama. Ele nos chama para termos uma conversa com ele. Ele nos chama para dialogarmos com ele. Ele nos chama para o ouvir e nos arrependermos. Nesse momento, eu gostaria que vocês tirassem alguns segundos, 1 minuto mais ou menos, ponha diante de Deus, exponha para o nosso Pai aquilo que você tem feito que não é de acordo com a vontade dEle, aquilo que tem sido as suas dificuldades de vencer o pecado. Exponha, pois o nosso Pai chama para a gente expor para Ele, conversar com Ele, falar a respeito sobre. E a gente falando isso, Ele fala que nós vamos ter do melhor dessa terra. A gente fazendo essas coisas, nós vamos ter a comunhão do nosso Pai conosco, nós vamos ter a alegria dEle, porque Ele está pronto a nos ajudar. Venha, converse. Vamos ter um momento de oração?
Pai, nós estamos diante do Senhor expondo os nossos pecados, porque sabemos que temos nos rebelado e feito aquilo que o Senhor não se agrada. Sabemos que estamos sujos, estamos vermelhos de tanto pecado. Estamos com uma cor profundamente forte, mas a promessa do Senhor é que o Senhor nos limpa. Não importa quão escuro é, o Senhor nos limpa. O Senhor nos limpa por causa daquilo que foi feito em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor nos limpa porque o preço já foi pago para estarmos limpos diante do Senhor. E o Senhor fala que a gente deve conversar contigo, com o Senhor, falar com o Senhor a respeito dos nossos erros. E por isso, estamos aqui, estamos abrindo o nosso coração, as nossas fraquezas, a nossa rebeldia ao Senhor, confiando que o Senhor pode nos auxiliar a não pecar mais contra Ti nessas áreas, a fugir desses erros, mas mesmo se retornar a cometê-los ou formos cometer outras coisas diferentes, o Senhor nos perdoa, desde que a gente esteja com o coração sincero e arrependido. Pedimos, Pai, o Teu perdão. Pedimos a força do Teu Espírito Santo para virmos abandonar os nossos pecados, as nossas atitudes errôneas. Que o Senhor nos ajude, Pai. Por favor, que o Senhor nos ajude, pois o Senhor é um Deus de misericórdia, compassivo e pronto a nos escutar. E que o Senhor também nos ajude a escutar o Senhor, para não andarmos mais em caminhos errados. Em nome de Jesus, amém. Gente, dessa forma, não tem como a gente não confessar outra coisa, a não ser que o nosso Pai ele é bom. O cuidado que Ele tem com a gente é uma coisa muito boa. Independente de nós, independente das nossas falhas, nosso Deus, Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias. Vamos cantar essa música? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não
Gente, nosso Deus é bom demais. Ele é bom demais e nos ensina. E todo momento a gente reconhece, a gente aprende que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. E um dia a gente aprende cada passo que a gente tem que dar, cada vez aquilo que a gente tem que fazer, sem duvidar, sem duvidar. Uma vez eu ouvi uma frase que caminhar com Deus é confiar. E confiar no quê? Confiar obedecendo. Todo momento de dificuldade, a gente confia em Deus e obedece a Ele porque a gente está confiando. A gente obedece a Deus porque a gente confia. Porque se a gente soubesse tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Ele planeja, a gente não teria confiança, a gente teria certeza. A gente não estaria andando com Deus, a gente estaria andando com nós mesmos. Mas Deus nos chama para confiar, sem duvidar. Confiar naquilo que Ele está fazendo. E Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom naquilo que Ele faz, embora muitas vezes não aparente. Mas Deus é bom. E tudo aquilo que Ele faz é muito bom. Descanse com isso. E antes de nós entrarmos na nossa mensagem, eu gostaria de convidá-los a abrirem no texto de Salmo de número 62. Texto de Salmo de número 62. Salmo de número 62, versículos 5 ao 8, nós vamos ler, diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa. Gente, não confundam esperar em outra coisa. A gente acabou de cantar que Deus é bom. Ele é bom porque Ele perdoa os nossos pecados. Ele é bom porque Ele faz coisas na nossa vida que a gente nem sequer pode imaginar. A gente confia em Deus. Confie sem duvidar. E confiando sem duvidar, somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa. Acalme a alma angustiada. Acalme os desejos ansiosos do coração. Confie em Deus e espere ansiosamente. Com isso, eu gostaria de fazer uma oração de intercessão por nós. Por esses momentos tão difíceis que a gente tem vivido, sabe? Incerteza de continuar ou não no emprego, de conseguir ou não um emprego, de pessoas que ficam doentes do nada, e a gente fica naquela incerteza, meu Deus, será que é Covid ou não é? Será que essa pessoa vai ficar bem ou não vai? Ou das vacinas que já chegaram, está tendo o povo que está sendo vacinado, mas mesmo assim ainda demora. A gente fica naquela incerteza, meu Deus, será que eu vou poder ver o povo, meus amigos, vir à igreja de novo tão cedo? Eu gostaria de convidá-los a estarem se aquietando, acalmando e confiando em Deus. Eu gostaria de orar por nós nesse momento, antes de iniciarmos a nossa palavra, e que Deus acalme o nosso coração, as nossas preocupações em outras áreas, sabe? Eu citei só algumas, mas você sabe aquilo que tem afligido a sua alma. Nesse momento, ponha diante de Deus, eu estarei orando por nós. Confie em Deus, confie em Deus. Somente em Deus a minha alma espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Vamos orar, gente? Pai querido, muitas coisas têm angustiado o nosso ser, muita coisa tem nos deixado a flor da pele, sabe? Noites sem dormir, preocupados, mas somente no Senhor a nossa alma deve esperar, porque o Senhor é a nossa esperança. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa espera, que é difícil demais, Pai. Mas a gente sabe que o Senhor está conosco, a gente sabe que o Senhor é a nossa esperança. Por favor, Pai, guarde o nosso coração, guarde as nossas inquietações. Acalme a nossa mente, acalme o nosso ser, Pai. Acalme, como uma criança
recém-nascida, fica calma no colo de uma mãe enquanto se amamenta, assim a gente possa ficar calmo perante o Senhor, porque o Senhor nos consola e nos protege em toda e qualquer circunstância, Pai. Acalma o nosso coração em nome de Jesus. Pedimos, Pai, acalma. Vem com o Teu Espírito sobre nós e nos traga a tranquilidade do Senhor. Por favor, acalma o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Trabalhe em nós. Em nome de Jesus. Amém. E, meus amigos, gente, eu gostaria hoje de estar passando a palavra para um amigo meu, Lucas Medeiros. Ele é que vai estar ministrando a mensagem para nós hoje, da continuação do nosso Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. E que vocês sejam extremamente abençoados por ele também, assim como eu espero ser. E que o nosso Deus, o bondoso Deus, abençoe a vida do Lucas. Deus abençoe nós. Vamos orar por ele, pela mensagem? Pai, abençoe a mensagem que o Lucas vai trazer. Guarde o coração dele, que ele fale aquilo que o Senhor colocou no coração dele para nos edificar. Que o Senhor nos encoraje ou nos confronte para mudanças, Pai. Mas que o Senhor esteja falando conosco. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Bom dia ou boa noite. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer que é um prazer e um privilégio muito grande estar aqui com vocês para falar a respeito da palavra do Senhor. A convite do meu grande amigo aí, Arthur, esse menino de ouro, sou seminarista, meu nome é Lucas, sou da sala do Arthur. Eu queria continuar conversando com vocês a respeito das bem-aventuranças. Eu soube que vocês estão estudando esse tema, né? Então a gente vai seguir por esse caminho, conversando hoje sobre as bem-aventuranças dos versículos 5 e 6 do capítulo 5. Mas antes eu queria comentar com vocês algo muito interessante que acontece nas nossas vidas, é muito recorrente, você já deve ter ouvido isso ou passado por isso. O nosso descontentamento com a época que herdamos. Já pararam para pensar o quanto nós não nos contentamos com o mundo que vivemos? Reparamos ou no mundo passado, no momento passado e dizemos, puxa, se eu tivesse vivido lá seria tão melhor. Ou pensamos no futuro, puxa, a tecnologia vai avançando tanto, a medicina, seria tão bom se eu pudesse ter nascido daqui a 100, 200 ou 300 anos. Parece que a gente sempre está incomodado com aquilo que vivemos. E a frase que, obviamente, acaba sendo recorrente em nossas bocas é: o que vamos fazer para mudar isso, então? Então não é só um descontentamento com a época que vivemos e ele para nisso só. Mas a gente começa a pensar, puxa, já que eu estou aqui, o que eu posso fazer para mudar tudo isso? Tem um pastor conhecido aí do YouTube que costuma dizer, se você não está gostando do eco que está ouvindo, muda aquilo que você está gritando. Então aquele ímpeto de ir atrás, de lutar, de batalhar, de revolucionar, de transformar a sociedade, sempre é recorrente em nossas vidas. E acho que principalmente entre os jovens que estão aí começando a vida e ouvindo várias frases motivacionais como seja feliz, faça a sua história, mude a sua história, nós somos bombardeados com esse ímpeto revolucionário que eu mencionei o tempo todo. Mas ao lado desse idealismo, dessa busca por um mundo melhor, caminha algo que alguns chamam de irmã gêmea do idealismo, que é a desilusão. Pois nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós queremos, mesmo quando lutamos por ela. Aqui em terra ainda a injustiça vai ter lugar, o mal, a impaciência, a falta de amor, a fome e tantas coisas que nós detestamos. Por isso, crer em uma solução de problemas mediante a perfeição da sociedade é algo muito pouco e muito raso para o momento que vivemos, ou para cada momento que vivemos, seja qual for a sua idade. Jesus, nesse sermão, ele nos convida assim a não nos conformarmos com o momento que vivemos, ou esses primeiros discípulos que ouviram essas palavras de Jesus não poderiam se conformar com o momento de legalismo e de peso e fardo da lei que eles sofriam, com as injustiças, mas o discurso de Jesus não ocorreu em um comício ou em um debate político. Foi um chamado aos seus discípulos, aqueles que dizem seguir e servir a Cristo, com o desejo de abrir os olhos deles para que eles saiam do modo antigo de viver
os direcionando para uma nova vida. Por isso ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O propósito de Deus desde o início da humanidade foi chamar um povo para si. Lembrando a este povo que ele é um povo santo, chamado para viver de uma forma diferente do que os outros viviam. Isso ocorre na apresentação dos 10 mandamentos, por exemplo, onde o povo fica escravizado no Egito, vivendo os costumes do Egito, e Deus diz: não, agora eu livrei vocês do Egito. Vocês não são mais escravos. Vocês precisam viver assim, assim, assado. E aí nós temos os 10 mandamentos e toda a lei decorrente ali, principalmente em Levíticos e Deuteronômio. Então, na caminhada durante o povo no deserto, com os profetas, com os juízes e agora com Jesus, todos esses vêm alertando o povo de que eles são chamados para viver de uma forma diferente. Por isso, muitos estudiosos dão um segundo título a esse discurso de Jesus. Não se limita apenas ao Sermão do Monte, mas também o sermão da contracultura cristã. Ou seja, o povo de Deus vivendo contra a cultura, diferente daquilo que o mundo, que a cultura, que a sociedade exige. Perceba, não é criar um gueto nosso, um lugar onde nós nos comunicamos, conversamos, usamos as nossas roupas e somos estranhos ou ETs no meio do mundo que vivemos, mas sim, somos chamados a desenvolver relacionamento com outros, a pagar contas como todo mundo paga, a ir no shopping como todo mundo vai, a praticar esportes, etc. Mas é a consciência de que estando nesses lugares, se relacionando com pessoas que não servem a Cristo, lá eu sou servo de Cristo e devo me portar como tal. E como o servo se comporta então, Jesus? E aí ele vem apresentando tudo aquilo que as próprias Escrituras já falaram, falam através de Jesus, vão continuar falando através de Paulo e Pedro nas próximas cartas, que é basicamente o fruto do Espírito: o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a justiça, tudo isso falado de formas diferentes, em momentos diferentes, mas todos baseados no fruto do Espírito. E isso é muito interessante porque isso nos faz entender também que nem sempre o que é bom aos olhos da sociedade, ou o que é feito com amor, com carinho aparentemente, é da maneira que Deus deseja, ou é com a justiça que Deus deseja. Por exemplo, para muitos o homem só evolui se ele ler livros. Então a educação é a resposta para o fim da violência. E aqui eu não estou querendo dizer que a educação é ruim ou coisa assim, mas o próprio Jesus diz: que proveito tem um homem se ganhar o mundo e perder a alma? A educação pode ajudar muito, as pessoas podem sair da violência, podem buscar outras coisas, podem ser totalmente estudiosas, podem evoluir na vida, mas isso não tem proveito nenhum se não tivermos um relacionamento com Deus. A pessoa pode ganhar o mundo, pode sair de uma condição de extrema pobreza, de extrema miséria, se tornar a pessoa mais rica do mundo, mais culta do mundo, mais educada do mundo, mas se não tiver um relacionamento com Cristo, a hora que ela for, tudo isso aqui vai acabar. E nós sabemos que a nossa vida é como um sopro. O tão falado amor que é falado hoje, que é sempre relacionado à tolerância, a respeito, todas as vezes que as pessoas usam a palavra amor hoje, parece-me, e eu creio que você também tem esse entendimento, que está relacionado a fazer aquilo que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu quero. Só que se nós olharmos para a Bíblia, 1 Coríntios 13:6 diz: o amor não se alegra com o erro, somente se alegra com a verdade. Então, amar uma pessoa, ser amoroso, também envolve corrigir essa pessoa. Existe uma verdade, existe um caminho. Se eu olho para uma pessoa e não tenho a mínima vontade de apresentar esse caminho, ou não a corrijo de uma atitude que ela está fazendo em desacordo com a palavra de Deus, eu não amo essa pessoa. Então, assim, existem palavras que são jogadas aos ventos aí na sociedade, mas que o entendimento das pessoas e o entendimento de Deus são totalmente diferentes. Esses foram pelo menos 2 pontos que eu lembrei, mas a nossa busca por uma melhor condição espiritual tem como recompensa algo espiritual e não algo que se limita aqui à terra. Sim, Deus criou todos nós, crentes e incrédulos, à imagem e semelhança dele. Todos recebemos a sua revelação geral, ou seja, podemos reconhecer que Deus existe através da natureza, das coisas que ele faz. Também por isso, você pode se perguntar: poxa, Lucas, mas eu vejo tanta gente incrédula fazendo coisa boa. Sim, também por isso nós podemos ver essas pessoas tendo boas atitudes compassivas e amorosas,
porque isso reflete os atributos visíveis de Deus: bondade, amor, misericórdia. Afinal, todos nós somos a imagem e semelhança dele. Entretanto, para os chamados, para o seu povo santo e separado, como eu mencionei no início, ele escolheu revelar algo mais, o que nós chamamos de revelação especial. O comediante Fábio Porchat, acho que há alguns meses atrás, comentou, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu sou. E ele tem toda a razão, a gente não precisa ficar bravo com ele, revoltado, querer, massacrá-lo nas redes sociais. Ele tem toda a razão, realmente. Quanto mais um ateu lê a Bíblia, mais ateu ele se torna. Ele não tem esse entendimento. Ele não recebe essa revelação de alguns mistérios que Deus revelou somente a nós. O entendimento sobre questões cruciais, como as citadas no Sermão do Monte, somente são reveladas de modo mais claro aos discípulos. Veja, Jesus caminhava no deserto, muitas pessoas iam atrás dele por conta dos seus milagres, porém, no início do Sermão do Monte, olha o que ele faz. Subiu ao monte, versículo 1, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele então passou a ensiná-los. Cristo começou a anunciar as boas novas de que o reino de Deus, há muito prometido no Velho Testamento, estava às portas. E ele mesmo viera para inaugurá-lo. O próprio Deus, ele irrompia na história dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na verdade, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e mostrando que o Sermão do Monte devia ser visto nesse contexto. Ele descreve que o arrependimento, a transformação de mente e a retidão fazem parte do reino. E isso descreve agora como deve ser a nova vida, numa comunidade humana que se coloca debaixo do governo da graça de Deus. Então Mateus, ele faz o chamado Evangelho do Reino, né? Então ele faz o seguinte, ele apresenta o Rei do Reino em Mateus 17,5, quando Deus diz: este é meu filho amado, a ele ouvi, ele é o Rei, no Monte da Transfiguração. Mateus 5,7, ele apresenta a ética do reino, que é o que nós estamos lendo agora, o que Deus deseja dos cidadãos do reino. E Mateus 28, a missão do reino. Depois de tudo isso, de estarmos conscientes do caráter cristão e de como devemos viver, devemos apresentar isso para outras pessoas. Então, o caráter do cristão nas bem-aventuranças deve ser completamente diferente daquilo que foi dito pelos fariseus e pelos escribas. Eles diziam: felizes é os que riem, agora Jesus diz: os que choram. Eles diziam: felizes os ricos, esses são abençoados por Deus? Não, felizes os pobres, os que têm fome e sede de justiça e tantas outras coisas que ele menciona. Então Jesus apresenta o oposto da religiosidade, ele é contra a ética dos escribas legalistas, e o oposto da piedade hipócrita dos fariseus. Dado isso, nós chegamos ao primeiro versículo: bem-aventurados os mansos. Os mansos aqui, em outras traduções, você pode encontrar como uma pessoa gentil, uma pessoa humilde, mas basicamente é aquele que exerce um autocontrole. A mansidão é uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa correta que você tem de si mesmo. Você age em bondade para com o outro, mas não se acha melhor que os outros por conta disso, ou o bonzinho da turma por conta disso. Você age com o coração. É a verdadeira visão que nós temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. É aquela pessoa que age e faz o bem, não esperando nada em troca. E fica pasmo ou maravilhado quando homens pensam, ou Deus ou os homens pensam e a tratam bem. Isso deve tornar essa pessoa cada vez mais gentil, humilde e sensível aos seus relacionamentos. Geralmente é dito que os valentões ou os arrogantes são aqueles que vencem na vida, aquelas pessoas mesquinhas, aquelas que agem com brutalidade para conseguir as coisas, e que ser bonzinho é perda de tempo. Mas a maneira como recebemos por herança a terra, que é o fim do versículo 5, não é por força, é por mansidão. Pois não há nada que podemos fazer para conquistar qualquer coisa no plano espiritual. Cristo já fez tudo, e se somos dele, nós herdaremos a terra. Acho que o Salmo 37 deixa isso mais claro para a gente. No versículo 1 e 7 ele diz: não inveje os malfeitores, não inveje os que praticam a iniquidade. No versículo 11 ele diz: os mansos herdarão a terra e terão abundância de paz.
No versículo 22 ele diz: quem Deus abençoa possuirá a terra, será exterminado aqueles que o Senhor amaldiçoa. Os ímpios agora podem vangloriar-se das suas posses, da sua força, mas a verdadeira possessão está nas mãos de Deus, não está nas mãos deles. Os mansos, mesmo quando privados dos seus direitos em terra e vistos como fracos, desfrutarão da terra que pertence a Cristo, onde traça alguma corrói, onde rico algum pode comprar com seu dinheiro, algo que Deus colocou no meu e no seu coração e ninguém pode tocar, meu irmão. A segunda bem-aventurança, no versículo 6, os que têm fome e sede de justiça. E essa busca por justiça é espiritual antes de tudo. Mateus 6,33 nos lembra, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, a sua justiça, uma justiça diferente da dos homens. A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: o legal, o moral e o social. A justiça legal é a justificação para um relacionamento correto diante de Deus, que Jesus nos dá. A justiça moral é aquela de caráter e de conduta que agrada a Deus, está relacionada a isso. Então é dela que Jesus menciona também. E a justiça social, conforme aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade dos negócios, da honra nos lares e nos relacionamentos familiares. Assim, os cristãos estão empenhados em sentir fome e sede de justiça nessas 3 áreas: legal, moral e social. E veja, ter fome e sede pressupõe uma busca, certo? Eu tenho fome, eu tenho sede, eu busco aquilo. Lutero define esse versículo como uma ordem para sairmos correndo, oferecendo o nosso corpo e intelecto, nos empenhando em tudo o que podemos fazer para promover a justiça. É uma fome e sede que jamais é saciada aqui, que não espera nada em troca e só se importa com a manutenção do que é justo. Voltando os olhos para trás, meus irmãos, nós podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual e lógica. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe o anterior. Começando, temos de ser humildes de espírito, reconhecendo a nossa completa e total falência espiritual diante de Deus. Depois temos de chorar por causa disso, por causa dos nossos pecados, a corrupção da nossa natureza decaída e o poder que o pecado infelizmente exerce sobre nós e da morte do mundo. Terceiro, temos de ser mansos, humildes e gentis para com os outros, permitindo que a nossa pobreza espiritual, confessada e chorada nos versículos anteriores, condicione o nosso comportamento em relação a eles e também para com Deus. E quarto, temos de ter fome e sede de justiça, pois não adianta só confessar e lamentar o nosso pecado ou reconhecer a verdade ao nosso respeito, que somos falhos, e pararmos por aí. A confissão de pecado deve nos levar a ter uma fome, uma sede pela justiça, para que a justiça de Deus seja feita e as coisas deturpadas pelo pecado caminhem da forma que Deus deseja. Mas lembre-se, tudo isso são qualidades de um grupo de pessoas, não são qualidades separadas. Ou seja, o santo ele não deve ser só manso, ou só humilde, ou só limpo de coração, ou só chorar. O manso deve ser faminto por justiça, deve chorar, deve ser humilde, deve ser misericordioso, limpo de coração, pacificador e provavelmente será perseguido por conta disso. Obviamente, talvez nós não receberemos a recompensa completa das coisas mencionadas aqui em terra, mas nós seremos como muitos dos verbos estão no futuro, nessas bem-aventuranças, ou nos benefícios das bem-aventuranças. Serão, herdarão, se fartarão, tudo isso será completo em Cristo. A mensagem do Sermão do Monte é escatológica. Recebemos o conforto vindo do Senhor por essas palavras e essas promessas, por isso prosseguimos, por isso continuamos caminhando, mas elas só acontecerão plenamente quando estivermos na presença do nosso Pai lá no céu. Mas você pode estar se perguntando, Lucas, mas por que então eu devo ser manso? Por que então ter fome pela justiça agora? Por pelo menos 2 pontos. Primeiro, é um caminho para a felicidade, e se o nosso Criador falou isso, ele sabe o que ele está falando. Não é somente o benefício de herdar a terra, aqui nesse caso, ou ser farto, mas na Bíblia toda, Deus
convida os seus servos a serem mansos e a buscarem a justiça nos seus relacionamentos e entenderem que diante de Deus já estão justificados. A busca por essas qualidades não se limita às bem-aventuranças, mas a Bíblia toda nos direciona para isso e as apresenta como características de uma pessoa santa. Se uma pessoa é santa, ela tem fome e sede de justiça e ela é mansa. Segundo, essas bem-aventuranças, ou vivendo conforme essas bem-aventuranças, nós anunciamos o reino. O texto continua, depois das bem-aventuranças nós temos o chamado para ser sal e luz. Então, possuindo as qualidades dos versículos 3 a 11, nós mostramos ao mundo que somos diferentes. Nós mostramos ao mundo que fazemos parte de uma família, e isso serve de testemunha para os de fora. Dessa maneira, Deus nos usa não apenas para apresentarmos o Evangelho a outros mediante nossas palavras, mas também mediante as nossas atitudes. Por isso, meu irmão, para encerrar a nossa meditação desse momento, eu queria te fazer uma pergunta. Quais dessas bem-aventuranças têm faltado em sua vida? E como você pode começar a orar e se relacionar com Deus para que isso seja desenvolvido? Lembre-se, não são características separadas, que não têm relação nenhuma uma com a outra, mas são características que fazem parte, todas elas, de uma pessoa que diz servir e seguir a Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos cada vez mais essas bem-aventuranças e sermos pessoas cada vez mais felizes por as praticarmos. Um grande abraço.